Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abre tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 54. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda e não impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Verso 5. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Aqui o profeta Isaías, ele fala com a nação de Israel, e ele usa uma figura do contexto sociocultural da época, algo que seria facilmente entendido para o leitor ou para a audiência que ele estava falando. Ele usa a figura da mulher estéril, ele fala sobre esterilidade, algo que traz consigo os seus sofrimentos até no dia de hoje. Mas naquele contexto sociocultural, há milhares de anos atrás, numa sociedade machista, esterilidade era vista socialmente com muito maus olhos. A mulher estéril era tida como alguém que tinha sido rejeitada por homens, sim. Pela lei ali, que muitos viviam naquela época, se o marido descobria a infertilidade da sua mulher, ou se ele suspeitasse disso, podia ser dele, mas ele não saberia até então, mas ele poderia até tomar para si uma outra esposa, para que essa outra esposa pudesse lhe dar filhos. Segundo os estudiosos, foi isso que acontece com Ana, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eucana, o seu marido, toma para si Ana, aquela que ele amava, mas como ela era estéril, a Bíblia fala que ele toma para si uma segunda esposa, chamada Penina, que poderia lhe dar filhos, ou seja, um problema que gera um outro problema. A Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Uma situação que gera outras situações piores. Para aquele contexto sociocultural, a mulher estéril era tida como alguém que tinha sido rejeitada não só por homens, mas também rejeitada por Deus. A religião pregava que problema só acontecia com quem merecia. Então, provavelmente, ela tinha feito algo errado. E aqui no texto a Bíblia usa ainda outras figuras que agravam o estado dessa mulher. A Bíblia fala que ela era abandonada, provavelmente ou pela esterilidade, e lá na frente fala que ela era viúva também. Naquele contexto, algo extremamente difícil, não só pelo fato de ter uma perda na família de alguém querido, mas a mulher viúva também representava alguém que não tinha como se defender, ou não tinha alguém para que a defendesse, alguém para que a mantivesse financeiramente e a nível de proteção também.
O profeta vem e compara a condição da mulher estéril, da mulher viúva, com a condição de Israel. No momento que Israel estava longe da sua terra, estava no exílio, sendo subjugada por uma nação estrangeira, sendo opressa por uma nação estrangeira. No momento que os israelitas ali se sentiam rejeitados pelos homens e também rejeitados por Deus. Deus não desprezava aquele sentimento, como Deus não despreza os seus sentimentos. Ainda que muitas vezes os nossos sentimentos não correspondem com a realidade, Deus não despreza os seus sentimentos. Deus não despreza a sua dor. Deus não despreza as suas lágrimas, pelo contrário, a Bíblia fala que Ele conta as suas lágrimas. A Bíblia nos ensina que Ele se importa tanto conosco, Ele nos ama tanto, que Ele se importa até com o seu semblante. Quando Caim cometeu um erro terrível lá no Antigo Testamento, o seu semblante descaiu, e a Bíblia fala que Deus vem até ele e diz: mudou o seu semblante, Caim? Por que o seu semblante está assim? Deus te ama tanto, que Ele se importa com os seus sentimentos, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa até com o seu semblante. Que a Bíblia fala que Deus vem a Israel, aquela nação que era como a mulher estéril, aquela nação que era como uma mulher abandonada, uma viúva, e o profeta libera uma promessa. Deus, através do profeta, libera uma promessa completamente extravagante, completamente diferente do estado em que Israel estava. Hoje, milhares de anos depois, não parece ser algo tão extravagante, tão oposto, tão antagônico, tão revolucionário assim, porque nós sabemos que a promessa se cumpriu. Mas o profeta chega até aquela que era a mulher estéril, até aquela que era abandonada, até aquela que estava sozinha, que não tinha quem a defendesse. E o profeta diz: muda a sua atitude, levanta agora, você que está chorando, e dê um pulo de alegria. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus e começa a celebrar. Não só isso, aumenta a sua casa. Você que está morando num cômodo só, aumenta aí os cômodos da sua casa, aumenta a sua tenda, estica as cordas, porque você não vai andar sozinha mais, você vai ter filhos e muitos filhos. Não só isso, seus filhos serão poderosos na terra, seus filhos desapossarão nações, você vai ter mais filhos do que aquela que tem marido hoje. Ah, meu irmão, a sua condição atual não determina o seu futuro. Você pode estar no deserto, sim, mas você está no deserto só de passagem, em nome de Jesus. Deus projetou mais para a sua vida. Interessante que Deus não mudou a condição natural primeiro. Ele não mudou a situação. Mas Ele libera uma palavra, Ele libera uma promessa, para que houvesse uma mudança no interior da mulher. Porque as mudanças que vêm de Deus acontecem de dentro para fora. Os milagres de Deus acontecem de dentro para fora. Muitas vezes o homem desanima, pensa que Deus não está fazendo nada, mas Deus está fazendo. Deus está respondendo. O milagre está acontecendo, mas ele está acontecendo de dentro para fora. É igual a gravidez, às vezes demora um tempo ainda para se mostrar, dias, meses. Não é que Deus não está respondendo, só porque você não está vendo, não quer dizer que Deus não esteja fazendo.
Só porque você não está vendo não quer dizer que não está acontecendo. Pelo contrário, Deus está agindo nos bastidores enquanto você não vê. Deus está agindo ainda que você não consiga perceber. Só que o milagre está acontecendo de dentro para fora. Na hora certa vai mostrar, na hora certa vai ficar evidente para você e para as pessoas à sua volta que Deus fez um milagre acontecer. Mas enquanto isso, confia no Senhor. O profeta vem para a mulher para que ela mudasse a sua atitude, para que ela mudasse a atitude interior. Você, diante do problema, não pode agir como as pessoas lá fora o fazem. Porque as pessoas lá fora não creem em Deus, as pessoas lá fora não têm fé no Senhor. Diante da adversidade, o seu agir não pode ser simplesmente uma resposta diante do problema. O problema veio dizendo que ia acabar com você, você não pode curvar a sua cabeça, você não pode concordar com o problema. Como que se de fato você fosse abandonado, ou tivesse sido abandonado, como que se de fato você fosse como aquela estéril, como a viúva daquela época. Não! O teu Redentor é o seu marido, o Criador dos céus e da terra, o Santo de Israel, aquele que é chamado Deus de toda a terra. O problema pode ter saído do seu controle, mas Deus não perdeu o controle. Você não pode tirar Deus da equação. Você não pode tirar Deus da situação, não. Deus ainda está sentado no trono, Ele ainda tem o controle, Ele permanece sendo Deus. Antes de mudar a situação da mulher, o profeta libera a palavra para que ela mudasse aqui dentro. Antes de Deus mudar o seu exterior, Ele quer que você mude o seu interior. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes nós falamos esse texto e o que fica, o que o nosso coração pega é só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas antes de chegar lá, Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, não aceite o problema, não acostume com aquilo que é ruim, não acostume com aquilo que é bom. Deus não tem simplesmente o bom para você, o que Ele tem para você é o melhor dessa terra, o que Ele tem para você é o bom, perfeito e agradável. E Ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforma a mente primeiro para depois Deus transformar a sua situação. Mente na palavra de Deus é sinônimo a coração, a alma, ao seu interior. Muda primeiro a sua atitude aqui dentro, para Deus mudar a situação aqui fora. Muitas vezes nós queremos o inverso, mas os milagres que vêm de Deus acontecem de dentro para fora. Você tem que mudar a mente primeiro, porque se Deus mudar o problema antes de mudar a mente, você pode até passar por esse problema, mas você vai sucumbir no próximo. Jesus, lá no livro de Mateus, ele diz assim, que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não se pode colocar remendo de roupa novo em roupas velhas. Deus te deu um novo coração, Deus te deu uma nova atitude, um novo modelo de vida. Você não pode pegar esse vinho novo e colocar em odres velhos, porque senão o estrago vai ser maior, que a Bíblia fala. Deus não vai te abençoar enquanto você não colocar em odres novos,
enquanto você não agir de maneira nova, enquanto você não agir de acordo com a palavra de Deus. Deus não vai te abençoar, não vai mudar o exterior se você não mudar a sua atitude no interior. Você não pode enfrentar o problema da maneira que o mundo enfrenta, não. Você não pode enfrentar um problema da maneira que o ímpio enfrenta. Sim, o diagnóstico é difícil, o problema é muito difícil, a situação, naturalmente falando, seria impossível se você não tivesse contando com o Deus de Israel, com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, com aquele que pode todas as coisas, e o seu agir ninguém pode impedir. Em nome de Jesus. Eu costumo falar que o cristão sempre tem que andar entusiasmado. Pode até se cansar, mas jamais desanimar. Ele sempre tem que estar entusiasmado. Não estou falando que você não vai sentir de desistir. Lógico, a carne humana, a natureza humana é propensa a isso. Mas o errado é você sucumbir a esses sentimentos. Quando o sentimento negativo bater na sua porta, quando você sentir vontade de desistir, faz o que Jeremias ensina lá em Lamentações. Ele falava assim, ó: se eu lembro da minha aflição, eu desfaleço, mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que grande é a sua fidelidade. Quando o sentimento bater na sua porta, você vai lembrar da palavra do Senhor. Você vai lembrar que o seu Redentor vive. Sim, o problema é difícil, mas não tem problema maior do que o meu Deus. Não tem situação mais difícil, é difícil demais para o meu Deus. Sim, o diagnóstico é difícil, mas não é a ciência que tem a palavra final, é Deus que tem a palavra final, e quando Ele quer fazer, Ele faz. Não tem homem, não tem problema que pode deter. A Bíblia nos ensina a transformar a mente, transformar aqui o interior, para que Deus possa transformar o exterior. Certa vez lá em Cafarnaum, levaram um paralítico até Jesus, 4 amigos, no meio ali do alvoroço, dentro de uma casa. Eles não podiam chegar diante de Jesus facilmente, então eles decidiram fazer um buraco no teto, trouxeram um paralítico até Jesus numa maca. Enquanto todos estavam olhando aquela situação, Jesus surpreende a todos. Ao invés de curá-lo de imediato, ele vira para que todos pudessem ouvir: filho, perdoados estão os seus pecados. Por muitas vezes eu me questionei sobre esse texto, falei: poxa, podia perdoar depois não? Até que o Espírito Santo foi trazendo luz, porque o agir de Deus, o milagre que vem de Deus, ele acontece de dentro para fora. Primeiro ele trabalha algo no interior daquele rapaz, ele perdoa os pecados, arrependimento, fala de mudança de mente. No grego vem da palavra que significa literalmente mudança de mente. E depois que ele muda o interior, ele muda o exterior. Se você está buscando transformação, se o cumprimento da promessa que você está querendo é a transformação dessa situação, começa mudando o seu coração em nome de Jesus, começa mudando a sua mente, porque assim que você mudar aqui dentro, Deus vai mudar aqui fora, em nome de Jesus, amém?